Calor extremo, desertificação, estiagem, enchentes. Os efeitos dramáticos da crise climática estão sendo sentidos em toda a Terra. No Brasil, a Amazônia enfrenta a maior seca em 100 anos. O Sul sofre com inundações e enchentes. Grande parte do Pantanal é devastada pelo fogo sem controle. O calor castiga quase todo o território nacional. Nuvens de fumaça invadem as cidades. O aquecimento global chegou e acelerado. Pela primeira vez, o aumento da temperatura ultrapassou 1,5 graus centígrado ao longo de um ano, de acordo com o Serviço Climático da União Europeia. Atingiu um patamar previsto para só daqui a alguns anos. Diante dessa emergência climática, um grupo de empresários e personalidades brasileiras lançou o Pacto Econômico com a Natureza, uma carta com medidas imediatas de proteção à natureza, um plano de ação, uma agenda econômica adaptada à nova realidade do clima. E esse é o tema de hoje do nosso podcast, com 3 lideranças empresariais que poderão nos contar mais sobre as iniciativas possíveis. E junto comigo, para recebê-los, está João Borges, diretor de comunicação da Febraban. Salve, João. Pois é, grandes convidados. Vamos receber eles, então, convidados extremamente engajados de corpo e alma nessa causa. São eles Walter Schalka, membro do Conselho da Suzano Papel e Celulose e integrante do Grupo Vibra também. Seja bem-vindo, Walter. Muito obrigado. Fábio Barbosa, diretor-presidente da Natura, obrigada pela presença. Deus. E Cândido Bracher, integrante dos conselhos do Itaú Unibanco, Mastercard e Instituto Acaia. Muito obrigada, Cândido. Que privilégio ter vocês todos aqui, a gente poder ter eles todos juntos, né, João, para falar de um tema tão importante. Pois é, você falou no engajamento dos empresários, Mona. Eu gostaria de começar essa conversa sobre esse aspecto, né? A experiência de vocês como executivos, empresários e tudo mais, e já dessas alturas com um engajamento muito firme, muito claro na questão da sustentabilidade, da questão do aquecimento global. Como é que foi essa não digo transformação, mas essa evolução para esse ponto em que vocês estão claramente muito comprometidos com isso? Quer começar, Cândido? Posso começar. O meu histórico é em banco, minha carreira foi em banco. Uma parte central do trabalho em banco é a gestão de risco. Você está sempre gerindo riscos. O bom banco é aquele que consegue administrar bem os seus riscos. E nós percebemos há muitos anos que a questão climática constituía um risco importantíssimo para o banco. Um risco para a economia do país, um risco para as nossas empresas, elas estarem ou não estarem adaptadas, preparadas para enfrentar os efeitos do aquecimento. E nós então decidimos então, que precisávamos nos lançar na medição, enfim, ajudar as empresas a medirem suas emissões, trabalhar pelo país para alertar e para o país tomar as medidas para se engajar no esforço mundial pela redução das emissões. Então, enfim, isso foi uma coisa que eu comecei já, enfim, junto com o Itaú Unibanco, um esforço grande lá. Ao me aposentar há 3 anos e passar pelo conselho, foi apenas natural que eu continuasse esse esforço, que eu continuasse me empenhando por essa causa, junto não só ao empresariado, mas junto à sociedade. Bom, vocês dois, Walter e Fábio, estão em empresas que são praticamente sinônimo de natureza também, a Natura e a Suzano, né? Mas como é que vocês também se engajaram mais nesse documento do pacto? Eu também fiz minha carreira em banco e desde 20, 25 anos, quando pouco se falava, a gente já tinha essa visão de sustentabilidade, da questão ambiental, do tipo de financiamento que fazíamos, era uma coisa meio estranha. Inclusive, logo depois fui presidente aqui da Febraban, da casa, onde também falávamos sobre esse assunto, né? E acho que é uma coisa que estava já pouco dentro da estratégia, como o Cândido falou, de risco, mas olhando sempre de uma forma prospectiva, né? Que tipo de situação a gente vai encarar pela frente e como é que a gente se prepara para isso. Então, para mim, foi muito natural. Sempre tive isso na vida privada também, então foi uma coisa muito natural. Depois, com essas idas e vindas da vida, eu acabei na Natura, onde esse assunto é central, né? Seja a questão da origem dos produtos, até a questão do plástico, da reciclagem, quer dizer, se fala muito sobre natureza, mas se fala muito também sobre a questão do meio ambiente, né? Então foi muito natural, e quando vem uma causa como essa que a gente está querendo colocar agora, é para dar a dimensão que o problema tem, não? O problema é sério,
O setor privado sozinho não vai conseguir resolver, o setor público também sozinho não vai conseguir fazer, e o que a gente está propondo nisso é justamente um trabalho em conjunto entre o setor privado e o setor público. Walter. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer e parabenizar a FEBRABAN por trazer esse tema para a superfície e que nós possamos discutir na sociedade uma questão tão fundamental e tão urgente, como você bem colocou, Mona, das ações que nós temos que tomar. Eu tenho aqui do meu lado 2 grandes gurus meus em relação a vários temas. E eu aprendi um tema com o Fábio Barbosa, que a nossa responsabilidade excede a nossa cerca. Nós temos uma responsabilidade com a sociedade. Nós não estamos aqui simplesmente para maximizar produtividade, modelos de negócios, ganhos financeiros. Nós também temos uma responsabilidade com as próximas gerações. E para fazer isso, uma questão central do futuro é a questão ambiental. Nós precisamos já tomar as medidas antes que nós atinjamos o ponto de não retorno na sociedade. E para fazer isso, nós precisamos de ações concretas, ações efetivas, que vai passar obrigatoriamente por uma jornada coletiva. Essa aqui não é uma jornada onde 8 bilhões de pessoas disputam entre si, entre países contra países, empresas contra empresas. É uma jornada onde 8 bilhões ganham ou 8 bilhões perdem. E para fazer isso, nós precisamos colocar todos os atores e atrizes juntas. Nós precisamos colocar a academia, precisamos colocar a sociedade civil, precisamos colocar o setor privado e precisamos colocar o setor público juntos numa mesa para debater não só as ações que são necessárias, mas para montar um plano de ação para efetivamente endereçar essa questão. Esse é o objetivo do pacto. Nós não temos todas as soluções prontas, nós não queremos trazer nenhuma questão impositiva, que nós sabemos das verdades, nós queremos trabalhar juntos, conjuntamente, de como nós construímos isso. E o Brasil tem uma grande oportunidade. O Brasil pode ser um mega ator global na questão geopolítica por inserção ambiental. João. Vocês assinaram o pacto, né? E personalidades importantes, com prestígio, com capacidade de vocalizar. E como é que vocês estão avaliando o impacto disso? Quais expectativas que isso gerou em vocês de resposta do governo? Como você bem disse, tem que ser uma solução de todos para todos. Como é que vocês estão analisando isso? Como é que vocês estão vendo, monitorando? Qual foi a receptividade? Qual a avaliação que vocês fizeram? Cândido? Olha, é extremamente positivo. Quer dizer, o pacto, no fundo, é uma manifestação de preocupação e, ao mesmo tempo, uma manifestação de que nos sentimos corresponsáveis e, portanto, dispostos a ajudar na solução. E com essa mensagem, enfim, depois do documento publicado, nós temos ido enfim, interlocutores no governo, em lugares importantes, responsáveis por essa questão, e temos sido extremamente bem recebidos. Bem recebida essa disposição do empresariado de ajudar. E é o que nós nos dispomos a fazer. Eu notar, só completando, que o documento não faz uma cobrança do governo no sentido de o que vocês vão fazer, mas ele nos coloca, como o Cândido bem destacou, como parte do problema e parte da solução também, né? E é uma convocação, então vamos sentar juntos e vamos discutir. Algumas coisas só o setor público pode fazer, outras o setor privado pode fazer, mas vamos conversar sobre isso e a resposta tem sido bastante boa. E é uma conjunção dos 3 poderes, né? Tanto o legislativo, o executivo e o judiciário, porque isso passa pelos 3 poderes, mas também passa pelo setor privado. E eu vou dar um exemplo específico que nós temos debatido como sendo fundamental para o Brasil, que é a regulação no mercado de carbono. Nós temos um projeto já em estágio avançado para votar no Senado e na Câmara, que é um projeto da senadora Leila, que, caso aprovado, vai mudar a posição brasileira na questão da discussão global da presença do carbono. E aí o Brasil pode ser, junto com outras regiões, como a Comunidade Econômica Europeia, nós podemos participar desse mercado global de carbono de uma forma efetiva, trazendo valor para o carbono absorvido ou retido na Amazônia, ou nas empresas que façam o processo de descarbonização. É um incentivo, grande incentivo,
para fazer um grande projeto de investimento da descarbonização da economia brasileira. Eu vou pedir para o Cândido, que é muito didático nesse aspecto, né, de explicar a questão do carbono, Cândido, para que você nos explique um pouco como é que dá. Bom, a gente sabe que o mercado de carbono precisa ser regulado ainda, né? Tem uma lei parada, né, no Congresso sobre essa regulamentação. Mas os cientistas já alertavam há bastante tempo, né, que a atmosfera estava tendo dificuldade de se regenerar, estava se esgotando essa capacidade, né, por causa das emissões de gases de efeito estufa, né? O aquecimento global é decorrente disso, da própria atividade industrial, econômica e tudo mais, e da emissão de gases por pecuária, por N coisas que a gente já sabe também, das queimadas, dos incêndios e tal. Mas dá para zerar, Cândido? Eu queria que você explicasse para a gente como é que isso é possível, zerar a emissão de carbono para daí, então, diminuir o aquecimento. Muito rapidamente, Mona. Como é que o problema se coloca? Quer dizer, desde a Revolução Industrial, a emissão de gases de efeito estufa vem aumentando, se acelerou muito depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma nova aceleração depois dos anos 2000, com o crescimento da Índia, da China, perdão, e da Índia também, entrada deles no mercado, e hoje nós estamos emitindo 55 bilhões de toneladas de carbono equivalente por ano. Já desde o Rio 92 e logo depois no Acordo de Paris, em 2015, deliberou-se, em função dos dados dos cientistas do IPCC, como o Walter citou, que se nós não reduzirmos esses 50 bilhões de toneladas anuais a zero até 2050, por ali, o planeta vai aquecer mais do que 2 graus centígrados. Nós estamos, você mencionou, com aquecimento agora de 1,4, 1,5 graus centígrados, e a gente está vendo o que está acontecendo. Então, imagine, enfim, no ritmo atual, não é nem no ritmo atual, no ritmo previsto hoje pelos planejamentos, pelas NDCs dos países signatários do Acordo de Paris, que já são conhecidos, a gente chegará a 2,7. E mesmo essas NDCs, essas contribuições nacionais definidas, não estão sendo cumpridas. Então a gente está realmente numa trajetória muito, muito preocupante, agravada pelo fato de que nesses 2 últimos anos as consequências excederam os modelos climáticos previstos. Então a situação está ainda mais grave. Muito bem. Como é que você reduz as emissões de carbono? Tem 3 formas. Uma é mudando os hábitos. Vai de bicicleta para o trabalho, enfim, faz coisas, usa carro elétrico, viaja menos, faz, enfim. A outra é mudando a forma de fazer as coisas que a gente já faz. Então, é você produzir o cimento com uma tecnologia nova, com hidrogênio verde, sem gerar emissões, você produzir o aço dessa forma, o carro elétrico, limpar a matriz energética do mundo. Então, é você transformando a forma de fazer as coisas. E a terceira forma é capturando carbono. Além de não emitir, você capturar. A forma que a gente conhece é aquela que Deus ensinou, quer dizer, as florestas crescem, fazem fotossíntese, capturam o carbono e pronto. E você tem a restauração florestal, então, e você também tem algumas formas novas sendo tentadas, artificiais. Bom, o mundo, para chegar nisso, precisa que essas tecnologias novas tenham um preço competitivo, porque hoje elas são muito mais caras do que as tecnologias tradicionais. E isso se explica também porque elas ainda não ganharam escala. Então elas precisam ganhar escala. Como é que você catalisa esse processo? Como é que você acelera esse processo? Você acelera esse processo tornando os métodos que emitem carbono mais caros. Para isso é que se busca um preço mundial para o carbono. Então, 10 economistas entre 10 concordam que você deve ter um preço mundial para o carbono, quem emite paga, quem captura recebe, para que mais rapidamente as novas tecnologias se tornem competitivas, sejam adotadas e, enfim, e assim por diante. Essa é a importância do preço global para o carbono. O Brasil ainda não tem sequer o seu mercado interno de carbono.
quando tiver o mercado interno, então empresas que emitem, como não sei, Petrobras, Vale e tal, pagarão por suas emissões, quem capta receberá por suas emissões. Existe um sistema de cap and trade, que foi feito na Europa e que está previsto aqui também, onde você combina uma determinada redução de emissões com as empresas. Quem reduz menos que aquilo tem que comprar a diferença para completar, quem reduz mais que aquilo pode vender. Basicamente é isso. Quando se fala em comprar o crédito de carbono, é também uma maneira de valorizar a floresta ou a restauração, né? Então, eu quero só destacar uma coisa que nós temos que ter em mente: o Brasil é ator relevante nesse jogo, né? A gente pode não ser relevante em muitas outras coisas onde nós gostaríamos de ser, mas nessa questão nós temos território, né? O Walter conhece melhor do que eu tudo isso, mas o território que nós temos é único, o espaço que nós temos, a condição de clima, de absorção é único. E o Brasil é para ser uma liderança. E hoje eu vejo o Brasil quase que envergonhado, indo para Nova York com florestas queimando, com problemas desse tipo. Nós temos uma matriz energética elétrica bastante limpa. Podemos falar, né? Podemos falar que a gente está super bem e tudo, mas a gente não pode falar porque só vê queimada, só vê floresta devastada. Então eu acho que é um custo de oportunidade gigantesco para o Brasil, que poderia atrair recursos na linha que o Cândido falou, como sendo um país que pode absorver, coisa que outros países não têm escala para endereçar o tamanho do problema que temos, né? Então eu acho que esse mercado, ao ser definido, ao ser estimulado, vai dar ao Brasil muitas oportunidades de crescimento, muitas áreas para buscarem, enfim, rematamento, restauração ambiental, seja lá o que for, tecnologias, e isso a gente está perdendo essa oportunidade, né? Eu fico satisfeito, o Walter falou aqui, parabenizando vocês por terem essa iniciativa, eu fico satisfeito, a gente está na boa direção, mas a velocidade é insuficiente, a gente tem que acelerar isso, né? Então é importante aprovar o projeto aqui no Brasil, é importante que a gente se enquadre também junto com a Comunidade Econômica Europeia, que traga outros atores, porque o tempo está correndo contra nós. E tem uma questão muito relevante, pessoal, que é a questão da Amazônia e de outros biomas também. Tem um dado que é muito impactante, que é o fato que 97% do desmatamento no Brasil é ilegal. Portanto, nós não precisamos mudar a legislação, nós temos que combater a ilegalidade. Só que nós temos algumas pessoas que ganham dinheiro com a ilegalidade, grileiros, madeireiros ou garimpeiros ganham dinheiro com a ilegalidade, e temos um grupo grande que vive da ilegalidade. Mais de 1 milhão de pessoas na Amazônia vivem da ilegalidade. Para resolver essa questão, tem uma forma muito clara que nós precisamos remunerar adequadamente, achar uma situação social e econômica para que aquelas pessoas tenham qualidade de vida. E naturalmente, tem que vir de uma forma de remunerar essas pessoas através da manutenção da floresta em pé. E nós precisamos deixar claro que isso precisa ser um objetivo da sociedade brasileira, porque se nós fizermos essa questão, que é a questão do desmatamento, fizermos a contínua transformação que nós já vemos fazendo ao longo do tempo, da nossa matriz energética, e colocar muito mais a energia renovável na matriz, que já é 91% da matriz total. E o terceiro lugar, fazermos um programa importante de replantio de áreas nativas e florestas nativas em áreas degradadas, essa combinação vai colocar o Brasil como um ator relevante na geopolítica internacional. Então, eu posso colocar uma coisa aqui, Mônica? Por favor. O que você está dizendo é o seguinte: então, o Brasil está avançado em termos de legislação, tá, em proteção, mas estamos muito atrasados no cumprimento da nossa própria legislação. A questão que eu colocaria para vocês é o seguinte: aqui na FEBRABAN, há uns 2, 3 anos, fizemos uma pesquisa com o IPESP sobre a questão da Amazônia. Aí tem um dado muito interessante: 80% dos entrevistados são a favor da preservação da Amazônia. Quer dizer, mas parece que a classe política do Brasil não entendeu isso como uma espécie também de ativo político. Porque você ser a favor, para valer, de uma causa que tem o apoio de 80% da população, me parece algo mais ou menos óbvio. Vocês acham que falta ainda para uma consciência mais dramatizada, mais profunda da classe política brasileira, para, como vocês bem disseram, quer dizer, não é só o governo, não é só a iniciativa privada, não é só um poder que tem capacidade de resolver isso, mas estaria faltando um pouco isso também, um senso de urgência? Eu acho que o Walter colocou muito bem a questão. Quer dizer, eu acho que a Amazônia não deixa de ser preservada porque as pessoas são contra a preservação da Amazônia. A Amazônia deixa de ser preservada porque é crime. Porque há crime, porque há desobediência. E crime há por duas razões. Há porque há os malfeitores,
de sempre, que normalmente estão até distantes da Amazônia, e porque existe uma mão de obra no local que não tem alternativa de ocupação. Então, o que nós falamos sempre, o que fala-se no mundo todo, a floresta em pé vale mais do que a floresta derrubada, e é verdade para todos nós aqui em São Paulo, para nós na Europa, para nós nos Estados Unidos, porque, enfim, combate o aquecimento, porque o ar é mais puro e tal. Precisa ser verdade que a floresta em pé precisa valer mais que a floresta derrubada para aquele homem que está lá. Para as pessoas que moram lá. Para as pessoas que moram lá. E hoje isso não é verdade. Então, nós podemos até impor a lei, colocar a polícia federal, exército e tal. Isso resolve o seu problema imediato, mas você não aguenta os custos disso por muitos anos. Você efetivamente precisa conseguir uma forma dos recursos que você capta, da forma que for, preferencialmente com a venda de créditos de carbono e tal, que eles fluam para essas pessoas através de formação, através de desenvolvimento de profissões ligadas à proteção da floresta, e enquanto isso não acontece, como subsídio direto mesmo, para que elas não sejam presas tão fáceis das atividades criminosas, do garimpo ilegal, da grilagem, da criação de gado em terras desmatadas ilegalmente, assim por diante. E um levantamento feito por nós dá clareza que esse número não é expressivo de dinheiro. Nós precisamos de 10 bilhões de dólares por ano para resolver essa questão. 10 bilhões de dólares para o mundo como um todo. É um troco. É um troco. E isso resolve um problema social e ambiental simultaneamente. Então nós precisamos agir. E como o Cândido bem colocou, não adianta só discutir comando e controle, só colocar a polícia. Nós precisamos resolver a questão fundiária brasileira. Nós precisamos resolver definitivamente o CAR, o Cadastro Rural. Nós não temos ainda isso finalizado. Nós precisamos resolver uma outra questão muito importante, que é a questão da penalização das pessoas, dos malfeitores. Como que a gente vai fazer isso acontecer? Porque hoje é o seguinte, o pessoal comete um crime, vai lá, paga uma pequena multa e acabou. E volta a cometer o crime. Então nós precisamos resolver essas questões rapidamente, porque resolvendo isso, e resolvendo a questão social, como bem colocado pelo Cândido, nós endereçamos a cadeia como um todo de solução do problema tão relevante que o Brasil tem. Vamos voltar ao pacto, né? Você quer só completar uma coisa? Porque, na verdade, a gente fala que 80% da população é contra. Uma coisa é você ser contra. A favor ou contra? Sou contra. A questão é, ativamente, a gente tem visto manifestações da sociedade para preservar e tudo mais? A resposta é não. Tem várias teses para que isso aconteça. Eu vou defender uma aqui que não está doendo o suficiente, né? As pessoas se movem, a sociedade se move enquanto a coisa está doendo. Um alerta de que vai ter um problema em 2050. Que sacrifício pessoal devo fazer eu, na linha que o Cândido falou, em prol de alguma coisa que vai evitar um problema em 2050? Poucas pessoas farão isso. Então, ou você faz via uma penalização, um preço agora, ou acontece o que está acontecendo agora, onde a gente começa a ver um calor absurdo, um ar poluído. Uma coisa, uma curiosidade, o Brasil tem uma energia limpa, energia elétrica, porém, sem água, a gente tem que acionar as térmicas, que na verdade ajudam a aumentar aumentam o problema e que vão causar, então, talvez menos chuvas e menos utilização de hidrelétrica. Esse é um ciclo terrível no qual a gente está metido, né? Então, eu acho que a mobilização precisa acontecer, e esse é um dos objetivos do pacto, não com a ideia de que sou contra, mas vamos efetivamente fazer algo para combater isso? Vamos mobilizar a sociedade? É isso que a gente está querendo. Além de tudo que a gente vai fazer, tem também a mobilização da sociedade, mas agora mostrando coisas concretas. O calor está insuportável, a agricultura brasileira está sofrendo, a inflação vai sofrer por conta disso, a conta de energia elétrica subiu. É isso que a gente está falando, coisas concretas impactando as pessoas aqui no Brasil. Então, voltando a falar sobre o pacto e iniciativas concretas, o que vocês estão sugerindo, Cândido? Precificar, por exemplo, a floresta, regulamentar o carbono, enfim, quais são as ações imediatas? É um problema urgente, a gente está sentindo na pele, né? E o que outras empresas poderão aderir, né? Quais são os próximos passos? Olha, nós estamos ouvindo. Nós estamos indo ao governo para ouvir, enfim, que propostas há, que iniciativas há e como nós podemos ajudar. Uma coisa muito interessante que a gente ouve já nas várias reuniões que tivemos é um sentimento, o governo sente uma necessidade de estar unido para tratar do problema. E nós sentimos que hoje muitas pessoas com quem nós conversamos sentem que faltam elementos para essa união.
há uma disputa de protagonismo dentro do governo que acaba eclipsando o objetivo principal, que é o de combater o aquecimento. Então, essa é uma coisa. A outra que nós temos vindo, o Fábio já falou, o Walter já falou aqui, é a questão, a urgência da votação desse projeto de carbono. Esse projeto de carbono está há 1 ano no Senado e ali parado em função de disputa entre Câmara e Senado, ou coisa que vale. Era para estar pronto para a última COP. Agora nós estamos correndo o risco de chegar na próxima COP, agora já em novembro, em Baku, no Azerbaijão, e não termos esse projeto aprovado. Sem esse projeto, nós somos cidadão de segunda classe no mundo. Quer dizer, a Europa já está fazendo isso. A Europa faz há muito tempo, está avançadíssima. A Austrália acabou de aprovar um negócio muito grande, o Japão tem, enfim, vários países têm. Nós, enfim, vamos estar de uma forma, enfim, sem nos credenciarmos para estarmos na discussão no primeiro time, que é uma coisa... Então, assim, não tem soluções mágicas. O que tem é você perseguir de uma maneira organizada, com liderança clara, com o governo todo engajado, com a sociedade civil engajada, objetivos práticos que aí se distribuem em 2 categorias. Quer dizer, uns é a questão da adaptação, como que a gente enfrenta o problema que já está aí, como que a gente enfrenta a enchente do Rio Grande do Sul, como que a gente enfrenta os incêndios. Então, esse é investimento em relocalização de moradias, investimento em brigadas de fogo. O Walter tem feito um trabalho extraordinário com a Suzano, com a questão de detecção e prevenção e combate ao fogo. Isso é a questão da adaptação, só que a adaptação ela custará cada vez mais caro e ela não atua em nada sobre as causas do problema. Atua um pouquinho, porque se você tiver menos incêndio, tem menos emissão, mas só isso. E o outro é a questão de como você atua sobre as causas, como você atua para emitir menos. E aqui é que entra o mercado de carbono, entra a valorização dos créditos da floresta, entra o combate ao desmatamento, enfim, entram essas medidas todas. E o que é muito legal nesse processo é que a gente fica falando sempre sobre o copo vazio, né? E porque nós estamos acelerando em direção ao precipício climático. Mas, do outro lado, a gente tem que olhar que tem um copo meio cheio, que é o seguinte, existe uma convergência de visões. Você fala com qualquer pessoa no legislativo, você fala com os líderes do legislativo, ou fala com os líderes do executivo e também do judiciário, e todo mundo tem uma convergência muito grande sobre qual é o problema e quais são as soluções. O que nós temos que fazer como sociedade é acelerar a implementação das soluções. Porque nós sabemos que nós temos que fazer o cadastro rural, ninguém discute sobre isso. Nós concordamos que tem que fazer um projeto de carbono, ninguém discute sobre isso. Nós concordamos que nós temos que combater a ilegalidade na Amazônia e resolver o problema social da região, ninguém discute sobre isso, só que a gente está com uma velocidade menor do que nós poderíamos. Então nós precisamos colocar todo mundo junto para construir as ações efetivas para endereçar o problema que todos nós concordamos que temos. E não é uma bala de prata, não existe. É muito trabalho em torno de cada um dos temas que ele listou aqui. Anos de trabalho. Então tem que começar logo. Agora, a Europa, com tantos países, né, envolve tantos países, conseguiu fazer isso, precificar, taxar, ela já taxa produtos, né, que consomem, que emitem mais gases estufa, tá muito... Mas eu acho que lá na Europa também, bom, tem outro mundo, outro tudo, mas o Partido Verde já tem tido um posicionamento político há décadas, né? E tem conseguido, com isso, influenciar não só nos vários países, como na Comunidade Econômica Europeia, né? É uma voz muito forte dentro da Europa. Uma votação expressiva na sociedade. Expressiva em todos os lugares. Ultimamente anda mais tumultuada a situação por lá, mas ele sempre foi expressivo há 20 anos que fala de Partido Verde, quando aqui no Brasil a gente tinha uma coisa muito incipiente, que nunca teve expressão, né? No fundo, o Congresso e tudo, ele também ele repercute a sociedade, né? Se a sociedade não faz o barulho, ele não vai. Essa é a importância do pacto. A gente tem que, o governo tem que sentir que a sociedade está mobilizada e está demandando isso, como demandando outras coisas. Eu acho que na Europa isso aconteceu de uma forma bastante estruturada há muito tempo, seja pela educação, seja pelo tipo social-democracia, conscientização, seja lá o que for. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Agora, vocês falaram na questão aí do projeto que está parado no Congresso.
Em que medida essa é uma espécie de inércia do processo político, dificuldade do processo político, ou qual o peso que teria, por exemplo, de interesses que são contra esse avanço, essa aceleração? O que a gente poderia mapear nisso aí? Eu espero não estar cometendo uma injustiça ou uma leviandade. Eu acho que, eu me lembro uma vez o Jared Diamond, esse cientista famoso, foi perguntado por que na Covid o mundo encontrou uma solução tão rápida e no aquecimento global não demorou tanto ou demora tanto ainda para se encontrar uma solução. E ele falou, olha, é porque na Covid as mortes estão acontecendo agora. As mortes do aquecimento global são no futuro. Porque na Covid as mortes são claramente atribuíveis. Fulano morreu de Covid. No aquecimento global, quando alguém morre numa inundação ou morre de fome por causa de uma safra que quebrou, ninguém diz que ele morreu de aquecimento global. Quer dizer, morreu afogado ou morreu de fome. Então, isso me deu a expectativa, bom, à medida que a coisa se agrave e as mortes fiquem mais claramente atribuíveis ao aquecimento global, vai haver uma aceleração, vai haver um aumento de consciência. Não está acontecendo tanto. Você tem mortes que são de calor mesmo. 1.500 peregrinos morreram em Meca há alguns meses atrás de calor. Está cada vez mais evidente isso. Então, me fez pensar o seguinte, bom, é que diferentemente da Covid, o aquecimento global, o combate ao aquecimento global tem opositores. Esses opositores, eu acho que basicamente nos setores que mais emitem. O setor de combustíveis fósseis, principalmente. E eles não precisam fazer muita força. Ninguém precisa ir lá, bater no peito e dizer eu sou contra o combate ao aquecimento global, eu sou a favor do aquecimento global. Não precisa fazer isso, embora nos Estados Unidos tenha até uns malucos que façam, quer dizer, que dizem. Mas não precisa, porque a solução é tão complexa que basta você fazer corpo mole, basta você procrastinar. Então, esse projeto aí, não tem ninguém que diz, olha, não precisa ter mercado de carbono. Diz, não, tem, precisa ter. Mas olha, mas e esse aspecto aqui? Você viu? E essa outra coisa? Você vai... Procrastinar. É muito fácil procrastinar, retardar o processo e, enfim, a nossa governança, a governança do país, do legislativo, especialmente, facilita isso. Eu estava me lembrando aqui que em fóruns internacionais aparecem muitos CEOs de empresas contando histórias de que estão comprando florestas, né? O CEO da Patagônia, da North Face, você que está na empresa Natura deve saber, né, Fábio? E comprando floresta para quê? Para justamente assim, para o bem do planeta, para que possamos respirar melhor, para que não morram pessoas e tudo mais. Então, me dá a impressão que realmente falta essa conscientização das pessoas perceberem que a floresta não é só um bem da biodiversidade e tudo mais, mas é um bem para a saúde, mas é também um bem para nos inserir no primeiro mundo, né? Senão a gente continua ali lá atrás, né? O que dentro das empresas de vocês, Fábio e Walter, na Suzano, vocês estão fazendo e caminhando para essa jornada rumo à descarbonização da economia? Bom, é uma jornada grande. Primeiro, acho que fez um ponto importante, o Walter já mencionou, você destacar, que esse é um assunto que pega o mundo todo, né? Porque você pode falar de um problema de guerra aqui, problemas sérios, miséria, tudo, mas são sempre localizados. Este não é localizado, esse pega 8 bilhões de pessoas. É global. Né? Você esperaria que houvesse uma mobilização, mas, enfim, por N razões, diferentes momentos de cada país, e os países mais pobres são os que mais estão sofrendo, né? Enquanto os países mais ricos continuam mantendo o seu padrão, tudo mais, com pouco comprometimento, especialmente no caso dos Estados Unidos, nessa agenda de redução de carbono e tudo mais. Né? Quando vai para a empresa, quer dizer, a gente, no caso meio específico, você estava perguntando, sempre a Natura nasceu com isso, quando ninguém falava disso. Né? Eu estou lá, nem fui eu que fiz, né? A empresa está lá muito mais tempo do que eu. Mas tem toda essa questão de redução no consumo de energia, redução no consumo de água, redução no consumo de plástico, plásticos renováveis, produtos naturais que gerem renda na Amazônia, que acho que é um projeto que eu fui lá ver extraordinário, né, de comunidades que vivem de extração de sementes
que se transformam em cremes, shampoos, ou seja, A bioeconomia, né? A chamada bioeconomia. Que é um negócio fantástico, com um potencial enorme, onde o Brasil é meio único nisso, né? Então, eu já mencionei, vou ressaltar, o Brasil pode ser protagonista nesse assunto, não é para ficar no banco de trás, nem com vergonha, que é o que aconteceu quando a gente foi para Nova York agora, ou talvez lá em Baku, no Azerbaijão, chegue novamente sem uma agenda, ou talvez até na COP30, né? Aqui em Belém, sem uma agenda. Mas então são medidas muito concretas, né, que vão desde a questão ambiental, propriamente dito, até a questão social, né? E isso, para o nosso negócio, é relativamente fácil você colocar isso dentro da sua atividade, né? Até porque, eu termino com isso, tem um apelo muito grande junto aos consumidores, né? Existe um consumidor que valoriza a questão do plástico reciclável, que valoriza a questão da origem do produto vindo de áreas protegidas na Amazônia, enfim, de produtos que agora você consome menos água, tudo isso. Então, acho que está indo a favor. Eu volto a dizer, meu problema é a velocidade muito inadequada, mas eu vejo uma concentração melhor e a Natura sempre teve nessa onda desde que nasceu, né? Bom, a Suzano tem no DNA há décadas essa questão da sustentabilidade. E com muito orgulho a gente pode falar que o Brasil, e aí não é só a Suzano, todos do setor de papel e celulose no Brasil, são 100% baseados em árvores plantadas. Diferentemente de outras regiões do mundo que usam árvores nativas para a produção de celulose, 100% do Brasil é com árvore plantada. A Suzano planta hoje 1,2 milhões de árvores por dia e consegue fazer com que isso gere uma geração de biomassa muito expressiva. Mas além de 1,7 milhões de hectares que nós temos plantados, nós temos 1,1 milhão de hectares preservados de floresta nativa. Isso é 1/4 do tamanho da Suíça que nós temos de florestas nativas preservadas. É muito acima da legislação brasileira, que exige 20%, né, nos biomas, em diversos biomas os números são diferentes, mas em geral 20% de áreas preservadas, nós temos 40% de áreas preservadas pelo Brasil. E constituímos um outro programa importante, algum tempo atrás, que é a interligação das áreas nativas, entre elas com corredores de biodiversidade, para promover a biodiversidade. Então, tem uma área nativa aqui, outra área nativa, e mesmo que tenha uma plantação no meio de eucaliptos, a gente passa um corredor ali para poder promover a biodiversidade. São 500 mil hectares pelo Brasil que está sendo buscados fazendo isso. Então, tem muita coisa acontecendo. Mas, assim, nós não estamos aqui para fazer uma propaganda da Suzano ou da Natura. Nós estamos aqui para conclamar as pessoas a nós trabalharmos juntos. Aqui é um jogo de colaboração. Nós temos que trabalharmos juntos para setor diferentes, setor financeiro, representado pela FEBRABAN, setor industrial, representado pela CNI, trabalhando juntos para, com o governo, com a academia e com a sociedade civil, construirmos e implementarmos soluções conjuntas. Eu tenho certeza que o setor produtivo está disposto a colocar recursos, dinheiro efetivo para participar da solução. João, antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para o Cândido, que me chamou muito a atenção, uma entrevista que você deu, onde você citava um desejo seu, um sonho para o clima, que a gente tivesse um banco central, como a gente tem para regular o mercado financeiro, para regular a inflação, para o clima, uma agência, né? Explica para a gente como é que funcionaria essa agência, esse banco central que eu achei genial. Eu não sei se eu tenho essa profundidade toda na ideia já. A ideia vem da constatação de que o problema do aquecimento global no Brasil, eu acho que no mundo todo, mas no Brasil, precisa deixar de ser uma questão do governo para ser uma questão de Estado. Nós não podemos estar na situação que, de repente, a gente elege um governo que não dá prioridade ao termo e voltamos atrás. Isso é um compromisso de longo prazo, é um compromisso do Brasil com o mundo todo, porque a solução só será global. Então nós precisamos garantir que isso seja uma questão de Estado. Qual é a questão que virou questão de Estado no Brasil e funciona bem? O controle da inflação. Quer dizer, no controle da inflação você criou toda uma governança que impede que a inflação saia de um certo trilho. Você tem as metas inflacionárias, você tem o Copom, você tem a autonomia do Banco Central, vem tudo isso feito para controlar a inflação. E funciona de tal forma que nas últimas eleições, por exemplo, você não se lembra de ter visto presidenciais, ter visto nenhum candidato dizer assim, eu prometo manter a inflação baixa. Não precisa prometer. Isso
acontecerá porque existe uma governança que faz isso. Bom, sai inflação, entra emissões de CO2. Eu imagino que o país, então, tem as suas metas de redução de emissões de CO2 e tem um corpo, um corpo do governo independente, uma agência ligada, mas com poder convocatório, tá certo? E que está encarregada, incumbida de fazer com que essa curva das nossas emissões caia do, sei lá, 1,8 milhão, 1,8 bilhão hoje, até zero em 2050. E tem as metas intermediárias, e essas metas vão sendo verificadas. Se não forem cumpridas, isso gera consequências para os estados onde isso excedeu, enfim. Então, é isso. É você criar um órgão que zele pela redução de emissões, assim como o Banco Central zela pela manutenção da inflação baixa. Interessante. Eles estariam monitorando, ao mesmo tempo fixando metas para fazer essa agenda avançar. É isso, tendo né? alguns instrumentos, né, Cândido, para poder fazer isso acontecer. Isso é interessante. Bom, a gente torce para que esse pacto avance, né? A gente tem uma ministra aí, afinal de contas, a gente tem uma ministra do Meio Ambiente, que é a Marina Silva, que sabe do que a gente está falando. Se não for com esse governo que a gente consegue fazer isso, eu não sei com qual será, né? Bom, quero agradecer demais os nossos convidados aqui hoje, Walter Schalka, integrante do Conselho da Suzano Papel e Celulose e da Vibra, Fábio Barbosa, diretor-presidente da Natura, e Cândido Bracher, integrante dos conselhos do Itaú Unibanco e Mastercard, e João também, claro, você, nosso diretor, aqui conosco. Muito boa essa conversa, acho que muito inspiradora, e a gente quer que esse tema avance. E Fábio Barbosa, integrante do Conselho do Itaú Unibanco também, somos colegas. Opa! Sustentabilidade. Mas realmente muito obrigado a vocês. É isso aí. E eu quero ser integrante do pacto, do Conselho do Pacto. Tem uma governança já? Chegaremos lá. Bom, os eventos extremos não ameaçam apenas o meio ambiente, mas também a saúde, como a gente falou, a economia e a segurança alimentar da sociedade, colocando em risco as futuras gerações. O pacto econômico com a natureza é um passo importante, né, do empresariado para avançar nessa agenda. O Brasil precisa fazer a sua lição de casa, recuperar áreas degradadas, né, preservar esse seu patrimônio verde, que é a floresta, implementando um mercado de carbono, que é um mercado robusto, urgentemente. Agradecemos também a você, internauta, que nos acompanha. Não deixe de conferir os nossos outros episódios do Febraban News nas nossas redes sociais e até a próxima.